Meus amados, eu vou ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E este é um texto longo, por isso vou ler até o versículo 20 e procurar considerar porções de todo o capítulo. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo no texto depois da leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Amém! Esta é a melhor notícia que o mundo já ouviu. É que Jesus venceu a morte. Se Jesus não ressuscitou, então um engano salvou o mundo. Então o embuste foi a melhor coisa que aconteceu na história. Mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. As melhores notícias vieram do túmulo vazio. E o túmulo vazio é o berço da igreja. Paulo vai tratar desta magna verdade neste mais robusto texto das Escrituras, sobre esta verdade pivotal, essencial do cristianismo. E aqui Paulo vai tratar deste assunto porque surge um problema que ele detecta no verso 12, por influência do pensamento grego, que acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição do corpo. E por influência da filosofia grega, que estava entrando na igreja de Corinto, que era uma cidade grega, alguns estavam dizendo o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, dentro da igreja de Corinto, por influência do pensamento grego, alguns irmãos estavam dizendo que Cristo tinha ressuscitado mesmo. Isso era um fato, inegável. Porém, eles não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. Então, Paulo usa uma lógica cartesiana, uma lógica irresistível, dizendo o seguinte: olha, você não pode aceitar parte do pacote e negar a outra parte. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar.
E Paulo então usa esse problema que estava atingindo a igreja, de um pensamento secular entrando dentro da igreja, para tratar desta magna doutrina do cristianismo, pedra angular da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Então eu gostaria de olhar para essa passagem para dizer, primeiro, que a ressurreição com respeito ao passado é um fato histórico incontroverso. A ressurreição de Cristo em relação ao presente é um artigo de fé, um pilar central do cristianismo. E a ressurreição de Cristo em relação ao futuro é uma bendita esperança que todos nós temos, que a morte não tem a última palavra e o nosso endereço final não é um túmulo gelado. Nós não caminhamos para um ocaso, nós caminhamos para a manhã radiosa da ressurreição. Mas esse texto traz para nós algumas verdades que passo a destacar. Primeiro, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Por que Paulo argumenta esse ponto aqui? Notem vocês que ele começa a mostrar para nós que a ressurreição de Cristo é um fato, porque no verso 2 ele está dizendo que aqueles irmãos foram salvos pelo evangelho que ele pregou. Ora, um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo, quanto mais ser o salvador dos homens. Se a morte tivesse vencido Jesus, não haveria salvação. Um Cristo morto é um fracasso. Se a história da redenção tivesse terminado na sexta-feira da paixão, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Então o fato de ter existido salvação para aqueles crentes, o fato de você hoje estar aqui, estar salvo, é uma prova absoluta de que Cristo venceu a morte, porque um Cristo morto não pode salvar ninguém. Então hoje nós não anunciamos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós anunciamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. A segunda coisa que Paulo vai argumentar conosco aqui é que a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa, como a sua morte não foi um acidente. Ele está mostrando para nós no verso 3 que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. O que significa isso? Significa que a Escritura que ele tinha, que era o Velho Testamento na época, trazia esta magna verdade para nós. A morte de Cristo foi abundantemente profetizada no Velho Testamento. A ressurreição de Cristo foi profunda e detalhadamente descrita no Velho Testamento. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que eu estou ensinando aqui sobre a ressurreição dos mortos, com base, obviamente, na ressurreição de Cristo, não é uma novidade. Eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Eu só estou dizendo para vocês aquilo que o Velho Testamento, a Escritura que nós temos nas mãos agora, está dizendo. Em outras palavras, a morte dele não foi um acidente, foi uma morte profetizada. A ressurreição dele não foi uma surpresa, foi uma ressurreição profetizada. Então nada aqui está acontecendo por acaso ou de surpresa, não. Tudo isso já estava estabelecido, planejado na eternidade, dando curso na história, e o que nós estamos assistindo aqui é um fato histórico incontroverso. Outro argumento que Paulo usa para mostrar a ressurreição de Cristo é que não só ele ressuscitou, mas ele apareceu para várias pessoas. E vejam vocês comigo aí, que ele descreve no verso 5 ele apareceu a Cefas, no verso 5 ainda os 12, no verso 6 a mais de 500 irmãos, no verso 7 a Tiago, ainda no verso 7 a todos os apóstolos, e no verso 8 diz, e finalmente também por mim, a mim. Ou seja, a ressurreição de Cristo não foi algo que aconteceu escondido, que ninguém teve evidências e comprovações, não. Ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, para mais de 500 irmãos, a maioria ainda estava viva. Se isso não fosse um fato, essas pessoas dizendo, eu não vi nada, vocês estão dizendo que eu vi, mas eu não vi. Os apóstolos podem dizer, bom, nós não testemunhamos nada. Não, a ressurreição de Cristo é um fato absoluto. Agora,
Esta verdade não é apenas um fato histórico absoluto, é um fato também psicológico, emocional, irresistível, porque aqueles homens acovardados tornaram-se audaciosos. Aqueles que viviam trancados com medo dos judeus, agora expõem-se aos mais terríveis perigos e riscos, não intimidando-se mais, não tendo medo mais, nem de açoites, nem de prisão, nem de martírio, nem da morte. Porque essa verdade mudou a história deles. Pois bem, queridos, agora Paulo vai para um segundo ponto da mensagem dele. Não é apenas um fato, mas vamos lhe mostrar agora a importância da ressurreição. Por que nós estamos celebrando hoje a ressurreição de Cristo? Que importância tem isso? E Paulo vai argumentar conosco, veja você no verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. Então nós estamos perdendo tempo aqui. Então os pregadores são tresloucados. Então eles estão envolvidos numa empreitada de derrota e de fracasso. Então eles seriam arautos de uma mentira, e essa pregação seria inócua, vazia, vã. E está dizendo, se Cristo não ressuscitou, não existe fé salvadora, a nossa fé seria vã, inútil. Nós estaríamos crendo numa crendice, num mito, numa quimera, numa ilusão, numa farsa. Então, se Cristo não ressuscitou, ele vai argumentar no verso 15, então nós somos criminosos, porque seríamos falsas testemunhas. Você afirmar que algo aconteceu, e se esse algo não aconteceu, e você espalhar essa fake news, você espalhar essa mentira, como se verdade fosse, é um crime. Seríamos falsas testemunhas de Deus. Seria uma blasfêmia, porque estamos dizendo que Deus fez o que Ele não fez. Paulo continua argumentando, notem comigo, por gentileza, no verso 17, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Então, não tem perdão, não tem redenção, não tem esperança de vida eterna, o céu é uma ilusão, então acabou qualquer esperança de salvação se Cristo não ressuscitou. E ele prossegue e vai dizer no versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, então preste atenção, aquele funeral do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão querido que partiu, e você fez um culto de gratidão a Deus, e cantou sobre o céu, e cantou sobre a esperança da vida eterna, tudo isso foi uma mera ilusão, nada disso de fato acontece. Então o céu não é verdade, então a eternidade é sombria, então a esperança é um desespero consumado, se Cristo não ressuscitou. Mas ele diz mais, confira aí comigo, no versículo 19, se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então o hedonismo está certo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, a igreja deve fechar suas portas, e você deve recolher-se ao desespero, à desesperança. A vida perdeu o sentido, a beleza, o sabor. Mas Paulo então chega no verso 20, diante dessa argumentação irresistível da importância da ressurreição, para dizer o seguinte, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É um fato. E sabe, irmãos, essa é a doutrina mais perseguida. E já começou lá na época da ressurreição de Cristo. Alguns disseram, não, ele nem morreu. Ele desmaiou na cruz e botaram num túmulo cavado numa rocha e aí recobrou o ânimo. Outros disseram, não, ele não ressuscitou não. As mulheres foram no sepulcro errado e saíram contando que ele ressuscitou. Outros disseram, não, os discípulos subornaram os guardas para tirar o corpo dele de lá e anunciar que ele ressuscitou. Outros disseram, não ressuscitou não, os romanos tiraram o corpo dele e botaram no outro lugar. Outros disseram, não, as mulheres foram no sepulcro errado e saíram dizendo que ele ressuscitou. Meus irmãos, entendamos,
Se Cristo de fato tivesse tirado dali para um outro lugar, ou os discípulos, ou os romanos, ou quem quer que seja, bastaria que fizesse um desfile com o corpo de Jesus pelas ruas de Jerusalém, e o cristianismo teria morrido no seu berço. Então, a palavra de Paulo é essa: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós não cremos numa quimera, num mito, numa ilusão. Nós estamos fundamentados na rocha dos séculos, e nós estamos fundamentados na verdade maior do cristianismo, é que o túmulo foi aberto de dentro para fora, e ele entrou nas entranhas da morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela, inaugurando a imortalidade. A partir de agora, Paulo vai tratar de um terceiro assunto, que é a ordem da ressurreição, nos versículos 20 a 34, e ele observa comigo o versículo 23, cada um, porém, na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então note uma coisa, a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Então vamos também ressuscitar. Quando? Ele diz, na sua vinda. O que acontece quando um crente morre hoje? Primeiro, quando ele morre, diz a Bíblia, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Então, não tem aniquilamento, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem sono da alma. Quando um crente morre, a alma dele vai imediatamente para o céu e começa a reinar com Cristo. O nosso corpo não sobrevive sem a alma, mas a nossa alma sobrevive sem o corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, você tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Esse corpo que foi feito do pó e é pó, volta ao pó. Então, quando Jesus voltar em glória e majestade, diz a Escritura que a primeira coisa que vai acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E essa alma que estava no céu, glorificada, reinando com Ele, quando Ele vier em glória, vem com Ele, nesse majestoso cortejo, e esse corpo que estava no pó, e era pó, ressurge do pó, e então com o corpo glorificado, se une a essa alma glorificada, e então nós estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Talvez alguém pergunte, pastor, mas como assim Cristo é as primícias dos que dormem? Não teve ressurreição antes da ressurreição de Cristo? No ministério de Elias, no ministério de Eliseu, o próprio Jesus não realizou 3 ressurreições, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, de Lázaro. Essas ressurreições não precederam a ressurreição de Cristo? Sim, precederam. Como então Cristo é as primícias? É porque todas essas pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Elas ressuscitaram com um corpo corruptível e mortal como o nosso agora. Elas voltaram a morrer. Jesus foi o primeiro da fila a ressuscitar com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, celestial. E a ressurreição dele é a garantia de que todos nós passaremos pela essa mesma estrada, ele na frente e nós atrás. Bendito seja Deus. Mas agora vem uma quarta verdade nesse texto, que eu gostaria de destacar, que está aí nos versos 35 a 50, que é a natureza da ressurreição. Talvez esse é o assunto mais empolgante do capítulo, é o assunto que mais as pessoas perguntam, porque a pergunta que foi feita a Paulo no verso 35 é esta, olha aí, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? As pessoas perguntam, pastor, nós vamos nos conhecer no céu? Pastor, como é que vai ser o nosso corpo?
Pense comigo aqui. Imagine você um bebezinho que morre na barriga da mãe, ou foi cruelmente abortado. Lá no céu, vai ser um feto glorificado? Ou pense você comigo, o vovozinho de mais de 100 anos, que morre. A pergunta é, lá no céu vai ser um vovozinho de bengala glorificado? Nós vamos nos conhecer? Então note, é claro que nós vamos nos conhecer. É óbvio. O céu não é retrocesso, o céu é glorificação. Agora nós conhecemos em parte, como que por espelho. Por exemplo, eu estou casado há 35 anos. Se você me perguntar, você conhece a sua esposa? Conheço em parte. No dia que eu fizer 50 anos de casado, se Deus me permitir, e alguém pergunta, você conhece a sua esposa? Eu responderei, conheço em parte. Se você perguntar, e você se conhece? Eu responderei, conheço-me em parte. Eu não me conheço. Só Deus conhece você plenamente. Aqui o nosso conhecimento é parcial. Mas lá nós conheceremos como somos conhecidos. Lá não veremos mais como por espelho. Então não é possível você pensar que você vai morar com alguém eternamente sem saber quem ele é. O que não vai ter no céu são lembranças amargas. Alguém diz, pastor, mas e se a minha mãe não estiver lá? E se o meu filho não estiver lá? E se meu marido não estiver lá? E se minha mulher não estiver lá? Aí não vai ser céu para mim. A Bíblia diz lá em Isaías 65 que não haverá lembranças amargas. Agora, lá no céu você não vai ser um feto glorificado, um bebezinho glorificado, um vovozinho glorificado. A Bíblia diz que o nosso corpo será um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O corpo da ressurreição não terá dois problemas. Ele não brigará nem com a balança, nem com o espelho. Fique tranquilo. Fique tranquilo. A pergunta foi feita a Paulo, em que corpo vem, Paulo? Como é que vai ser o corpo da ressurreição? E ele vai usar, confira comigo, 3 imagens, 3 figuras, para ilustrar esse corpo. Versículo 36, ele usa a figura da semente. No versículo 39, ele usa a figura da carne. No versículo 40, ele usa a figura dos corpos celestes. Vamos pegar essa ideia. A morte e o sepultamento é uma espécie de semeadura. O corpo da ressurreição será uma espécie de colheita. Então eu vou lhe dizer que na ressurreição tem continuidade e descontinuidade. Qual é a continuidade? Se morreu José da Silva, não vai ser o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Se morreu salvo, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Aí Paulo responde, confira comigo, por favor, no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O corpo que se semeia, às vezes está enrugado, pele e osso, massacrado pela enfermidade. Mas o que vai ressuscitar daí é um corpo incorruptível. Não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não vai ter qualquer naipe de velhice ou perda de memória. Vai ser um corpo incorruptível. Veja mais, no verso 42, semeia esse corpo na corrupção, semeia esse corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Irmãos, muitas vezes, você que já visitou um hospital, um CTI, uma ala oncológica, quantas vezes eu já chorei ao ver uma ovelha querida, pele e osso, pele e osso.
desonra, corpo encarquilhado, surrado pela dor. Aí você sepulta aquele corpo enrugadinho, machucado, mas vai ressuscitar um corpo de glória. Glória. Vai brilhar como os astros no firmamento. Paulo prossegue no verso 43 e diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo machucado, doente, ferido, fraquinho, ao ressurgir, vai ressuscitar como um corpo de poder. E o corpo de poder de Jesus entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir. Ele saía aqui de Jerusalém, e aparecia lá na Galileia, 123 quilômetros em linha reta, 150 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com o corpo de glória, ele subiu aos céus entre nuvens. Eu pergunto a você: qual a distância do céu à terra? O nosso universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde está o céu? Qual a distância daqui lá? Se Jesus tivesse, por exemplo, voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele estaria logo ali na esquina ainda. O que significa isso? Significa que o corpo que você e eu teremos não estará mais sujeito às leis que nos governam hoje. Nós, nesse sentido, seremos como os anjos. Nós vamos dar uma puladinha no céu, vamos fazer uma visitinha na terra. Ó, estalar de dedos. Será um corpo poderoso. Nós vamos habitar novos céus e nova terra. E Paulo vai tratar dessa questão então como uma semeadura. É assim que vai ser o corpo. Mas ele vai usar uma segunda figura, a figura da carne. Que corpo vem? A pergunta. Nem toda a carne, verso 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, outra dos animais, a outra dos aves, a outra dos peixes. Ô Paulo, você está ensinando que vai ter ressurreição de animais? De peixes? De aves? Há poucos dias, pastor Manuel, uma mulher me ligou para me fazer uma pergunta. Pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu também, um susto, não consegui nem falar nada, fiquei naquele silêncio assim de pânico. E antes de eu elaborar uma resposta para ela, me respondeu assim: porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. Bom, eu falei: e aí, o problema da senhora. A senhora, esse é problema da senhora. Aí a senhora já decidiu o que a senhora quer fazer da vida. Será que Paulo está ensinando que cachorro vai ressuscitar? Que gato vai ressuscitar? Que peixe vai ressuscitar? Que passarinho vai ressuscitar? Não, nem isso que ele está dizendo, não. Pense comigo na seguinte cena. Morre o cachorrinho estimado da família, muito querido mesmo. Você bota numa cova. 50 anos depois morre o papagaio, na mesma cova. 50 anos depois o peixinho do aquário morre, sepulta na mesma cova. 50 anos depois morre alguém da família, ser humano, na mesma cova. Daqui a 100 anos, se você abrir essa cova, o que tem lá dentro? Pó. Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe, pó de homem. Quando Jesus voltar em glória, está tudo misturado lá. Tudo misturado lá. O que vai ressuscitar é pó de gente, criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, isso é muito complicado. Se você crê que do nada Deus criou o universo, você não vai ter problema para mais nada. Deus sabe distinguir o que é carne de animais, de aves, de peixes. Pense comigo as Torres Gêmeas. 11 de setembro de 2011. Mais de 3.000 graus. Virou poeira. 2000, eu falei 2000 quanto que eu falei? 2001. Eu estava de malas prontas para ir embora nesse dia no Mississippi. Eu estava defendendo a minha tese exatamente na hora que as torres foram atingidas. Deus é capaz de
transformar poeira. Deus é capaz de transformar um corpo que foi comido por uma besta fera ou por um monstro marinho. Deus sabe onde está cada grão do seu corpo. E no dia que Jesus voltar, todo esse corpo vai ressuscitar. Ressuscitar. Mas Paulo usa um terceiro argumento. Como é que vai ser a ressurreição, Paulo? Ele usa o argumento, verso 41, um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. O que Paulo está ensinando aqui? Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, talvez é o mesmo que ele ensinou lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Ele diz o seguinte: algumas pessoas edificam sobre o fundamento com material perecível, madeira, palha e feno. E essa obra vai ser aprovada pelo fogo. Se a obra de alguém provada pelo fogo não sobrar, vai virar cinza, a pessoa vai ser salva, mas como que através do fogo. Tem crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça, chamuscado. Mas se a obra de alguém permanecer, que construiu sobre o fundamento que é Cristo, pedras preciosas, ouro e prata, esse vai receber o quê? Galardão. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça, o seu corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Então todos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas. Até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também será na ressurreição dos mortos. Eu acho que vai ter crente lá no céu, vai ficar meio lusco-fusco, sabe? Então, preste atenção no que tem preparado para você lá no céu. Como é que vai ser o seu corpo? Não vai ter cansaço, não vai ter fadiga, não vai ter velhice, não vai ter doença, não vai ter defeito físico. Este é o corpo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. É isso que nos aguarda. Mas para terminar, Paulo vai tratar agora do tempo da ressurreição nos versos 51 a 58. E a pergunta que ele faz é essa: quando vai ser? E ele diz no verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Essa palavra dormir, irmãos, é uma metáfora para a morte. Talvez diríamos que um eufemismo para a morte. Quando você fala que dormiu, o crente dormiu em Cristo, por que usa essa palavra dormir? Primeiro, quem dorme vai acordar. Se não acorda, é porque não dormiu, morreu mesmo. Segundo, dormir significa o quê? Descansar. Agora, a pergunta é, o que é que dorme? É a alma? Não, não é a alma que dorme. E dorme é o corpo. O corpo que foi feito pó é pó, volta ao pó. E fica lá. Mas porque ele está dormindo, numa linguagem bíblica, diz a Bíblia em João 8, 28 e 29, que quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então Paulo está dizendo no verso 51 o seguinte, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então preste atenção nisso. Morrer não é uma derrota para um crente. Primeiro, porque já começa imediatamente a desfrutar do céu. A alma vai imediatamente para o céu, reinando com Cristo. Segundo, quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados para serem arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Não é ressuscitam primeiro em relação aos outros mortos, não. Não tem duas ressurreições aqui, não. Ele está falando que ressuscita primeiro em relação aos vivos. Ou seja, imagine, nós estamos aqui, se Jesus voltar agora, todos nós estamos vivos. Antes de nós sermos transformados e arrebatados, os mortos vão ressuscitar. Então quem morre em Cristo não tem prejuízo. Primeiro que começa a desfrutar o céu antecipadamente. E segundo que na ordem da ressurreição e transformação, eles têm prioridade.
Bendito seja Deus. Quando isso acontecerá, ele está dizendo o seguinte: no momento, a palavra momento no grego é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo. E essa palavra é tão repentina que ela era a mesma palavra usada, por exemplo, para você abrir e fechar os olhos. Você percebe que você fecha os olhos e abre os olhos sem perceber. Era a mesma figura para estrela faiscando, ou para o dardejar da cauda de um peixe. É com essa rapidez, é com essa velocidade, é com essa celeridade que Jesus vem em glória. Então não tem tempo para se preparar na última hora não, viu? É hoje o dia, é agora o tempo. Entrega a sua vida hoje para Jesus, porque naquele dia não terá mais chance de se preparar. E ele diz que, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível revista-se da incorruptibilidade. Preste atenção, é o quê? Necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Eu fico imaginando Paulo olhando para a morte, ele pessoalizando a morte, e ele olhando para a cara da morte, e ele colocando o dedo na cara da morte, e perguntando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, e ressurgiu gloriosamente, inaugurando a imortalidade. Louvado seja Deus! Temos uma viva esperança, temos uma segurança inabalável, porque Ele vive. Você e eu podemos crer no amanhã. Aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E hoje eu quero partilhar com vocês o texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 4. Dos versos 13 ao verso 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por favor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, esteve nesta cidade chamada Tessalônica. É uma cidade grega, até hoje uma das maiores cidades da Grécia, hoje com o nome de Salônica. E Tessalônica era uma cidade importantíssima, porque ela era a capital de uma província, ela era a capital da província da Macedônia. E Paulo passa por lá, planta esta igreja, uma igreja que vai se tornar uma igreja modelo para outras igrejas, e precisou sair às pressas, porque queriam matá-lo na cidade. Então, dali ele vai para Bereia. E nesta carta, Paulo trata muito especificamente sobre as verdades que nós chamamos de escatológicas, as verdades das coisas do fim.
Por ser uma cidade grega, ela tinha forte influência da cultura grega. Esta carta é um clássico exemplo de que, em vez da igreja influenciar a sociedade, é a sociedade que está influenciando a igreja. Em vez da igreja imprimir no mundo o seu pensamento, o pensamento divino, à luz das Escrituras, é a cultura prevalecente que está influenciando a igreja. Qual era o pensamento básico, pilar dos gregos? Era o chamado dualismo. Os gregos criam nisso. O que era o dualismo? O dualismo era a ideia de que a matéria que você toca, que você vê, que você apalpa, era essencialmente má. O espírito invisível, imaterial, espiritual, era essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos não acreditavam em três coisas. Eles não acreditavam na criação. Para os gregos, a criação era uma emanação divina, não direta, porque se a matéria era má, um Deus sendo bom não pode criar algo mau. Então a criação veio a ser as últimas emanações da divindade, que já não tinha mais conexão com a divindade. Porque na cabeça dos gregos, a matéria era má. Então eles não acreditavam na criação. Claro, eles não acreditavam na encarnação. Porque para eles Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque já tinha um corpo material, e se para eles a matéria era má, ele não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então negavam também a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo. Mas, finalmente, os gregos negavam a ressurreição. Na cabeça dos gregos, quando alguém morria, a morte era aplaudida por eles. Porque na cabeça deles, a alma imaterial estava presa num cárcere, numa masmorra, chamada corpo. Então, quando alguém morria, na cabeça dos gregos, aquela alma que estava prisioneira no cárcere, chamado corpo, era liberta. Pensar em ressurreição para eles era um anticlímax, era um retrocesso. Porque era pegar aquela alma que fora liberta na morte e trazê-la de volta para a prisão do corpo. Então os gregos não acreditavam em ressurreição. É por isso que quando Paulo pregou em Atenas, a cidade grega, capital da intelectualidade humana, ao ouvirem falar de ressurreição, uns escarneceram. Então, o que estava acontecendo aqui? Quando um crente morria na igreja de Tessalônica, era um desespero só, porque os crentes de Tessalônica, copiando o que estava acontecendo na sociedade, no mundo, eles não tinham esperança, não tinha cântico, não tinha celebração, não tinha convicção de céu, não tinha garantia de vida eterna. Olha comigo o versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo que o mundo não tem esperança e os crentes não podem viver como o mundo sem essa esperança. Agora, o que ele está querendo dizer aqui com os que dormem? Com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E a pergunta que eu faço a vocês, o que é que dorme na hora da morte? É o corpo ou é a alma? O que é que dorme? E a resposta insofismável, categórica é o corpo que dorme. A alma não dorme. O seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Você e eu fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos ao pó. Mas na hora da morte, a alma, que é o sopro divino, se desprende do corpo e se volta para o Senhor. O pó volta à terra como deu, o espírito volta a Deus. Agora, aquela dúvida dos tessalonicenses ainda é a dúvida de hoje. Porque a pergunta hoje que eu mais escuto com um pastor é essa: pastor, como é que vai ser na hora da morte? O que vai acontecer?
que acontece quando um crente morre? Vamos falar dos cristãos agora. E quando falo cristão, estou falando daqueles que nasceram de novo, que têm seu nome escrito no livro da vida, que são herdeiros da vida eterna. O que acontece quando um crente morre? Bom, se você perguntar isso para um ateu que não crê na eternidade, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai dizer assim: bom, morreu, é só matéria, acabou, não tem mais nada. Não tem mais nada. Se você fizesse a pergunta para um defensor do romanismo, da doutrina romana, ele vai dizer: gente, a pessoa não era tão má para ir direto para o inferno, não era tão boa para ir direto para o céu, morreu, vai para o purgatório. Fica lá sofrendo, purgando os pecados, não sabe se 1 ano, se 10 anos, se 100 anos, se 1000 anos, até os pecados serem purgados e aí poder entrar no paraíso. Não tem esperança nisso. Se você fizesse a pergunta para um espiritualista: o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai dizer: bom, morreu, desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, num processo ad infinitum. Também não tem esperança nisso. Se você fizer a pergunta para uma outra vertente teológica hoje: o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai dizer para você: morreu, a alma fica dormindo, até a segunda vinda de Cristo, inconsciente. Bom, mas isso também não tem esperança. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Quando um crente morre, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,8, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. E o Senhor não está na sepultura dormindo. O que a Bíblia diz? Filipenses 1,23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E Cristo não está na sepultura. Cristo está sentado no trono. Ele está no céu, de onde intercede por nós. É por isso que Paulo diz: morrer para mim é lucro. Por exemplo, quando Jesus disse àquele ladrão que se arrependeu, na última hora, na 10ª hora, à sua direita, o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, Jesus morreu naquele dia, seu corpo foi sepultado, e a sepultura não é o paraíso. Isso porque Jesus, antes de morrer, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o problema dos tessalonicenses é que eles estavam vivendo sem esperança, influenciados pela filosofia e pela cultura dos gregos, deixando de experimentar e usufruir as verdades consoladoras das Escrituras. Mas uma pergunta que é muito comum fazer, e eu acho que todo pastor que está aqui já escutou isso tantas vezes: pastor, como é que vai ser lá no céu? Já que partir é para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Como é que vai ser lá? Nós vamos nos conhecer lá no céu? E a resposta óbvia é: claro que nós vamos nos conhecer no céu. É claro. O céu não é retrocesso, o céu é glorificação. Então preste atenção nisso. Aqui você e eu não nos conhecemos direito. Se eu não sei quem aqui está casado há mais tempo, vamos imaginar que tem aqui no auditório uma pessoa que tem 50 anos de casado. Se eu perguntar para essa mulher assim: você conhece o seu marido? Ela vai responder assim: estou começando a conhecer. Se eu perguntar para o marido: você conhece a sua mulher? Eu falei: rapaz, eu estou arranhando ainda a superfície para conhecer. Os gregos diziam assim: conhece-te a ti mesmo. Os gregos estavam errados. Nem você, nem eu nos conhecemos. Só Deus nos conhece. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando eu fico escandalizado comigo mesmo. Você não fica, não? Falei: meu Deus, não sou eu que estou pensando nisso, não é possível. Você e eu não nos conhecemos. Agora, lá no céu, sem as limitações que nós temos aqui, de tempo, de espaço, de conhecimento, nós vamos nos conhecer. Pense só comigo,
Imagine você conviver com alguém a eternidade inteira sem saber quem ela é. Faz sentido isso? Não faz o mínimo sentido. É óbvio que nós vamos nos conhecer. Agora, um detalhe. Lá no céu não vai ter as mesmas realidades que aqui. Por exemplo, Jesus disse que lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Às vezes as pessoas nutrem um romantismo irreal nesse sentido. E eu já vi muito funeral, sobretudo de uma pessoa que já está casada há muitos anos, vai a esposa primeiro, vai o marido primeiro, e um fica lá curtindo, passando a mão assim, na mãozinha já gelada, assim, daqui a pouquinho eu estou indo também, dando a ideia de que vai continuar casado lá no céu. Não vai não. Casamento é só para essa vida. Aproveita, porque depois não tem mais. Alguém diz, ufa, até que enfim também. Ah, que pena, podia prosseguir, não vai prosseguir. Então, casamento é só para essa vida. É por isso que a Bíblia diz que tem um curso aí, que o curso é bom, mas o título não é bom. Casados para sempre. Não é verdade isso, não tem casados para sempre. O curso é bom, mas o título, penso eu, não foi feliz. Porque a Bíblia diz que casamento é até que a morte o separe. Então lá no céu não tem casamento. Segunda coisa, lá no céu nós não vamos ser famílias nucleares. Em outras palavras, lá no céu você não vai amar mais quem foi aqui, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus avós, do que você vai amar Abraão, Isaque e Jacó. Lá nós não vamos ser famílias, José, Pereira, Silva, Oliveira. Não, lá nós vamos ser uma única família, lavada no sangue do Cordeiro. Agora, Paulo não diz o seguinte, nós não estamos aqui especulando. Não é uma questão de especulação. Olha comigo o versículo de número 15, quando ele diz, e sabeis também vós, não, desculpa, o vento bateu aqui, mudou minha página. 4:15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, não é especulação, não é uma teoria, não é uma opinião de um teólogo, é revelação de Deus. Isso é o que Deus revelou. Então, a grande pergunta aqui, meus amados, é: onde está a nossa garantia dessa esperança? Qual é a base da nossa esperança? E o apóstolo Paulo vai responder nesse texto, no verso 16, é a parousia. Ora ainda, versículo 16, porque o Senhor, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então você e eu cremos que Jesus vai voltar. Esse é o pináculo da nossa fé. Esse é a acrópole da nossa esperança. Esse é o ponto culminante da nossa convicção. É a consumação da nossa salvação. Porque notem bem, nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Com respeito à justificação, nós já fomos salvos. Com respeito à santificação, nós estamos sendo salvos. Mas com respeito à glorificação, nós seremos salvos. Essa é a nossa convicção. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E não tem corte humana, por mais egrégia que ela seja, que possa cancelar essa agenda. Essa agenda não está estabelecida na terra, nem pelos homens. Ela está estabelecida no céu, pelo próprio Deus. Ele vai voltar. E a pergunta é como ele vai voltar. Primeiro, ele vai voltar pessoalmente. Está lá em Atos 1, versículos 9 a 11, que quando ele está subindo entre nuvens, 2 anjos descem, e os discípulos perguntam, e eles perguntam para os discípulos, estão olhando, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, do mesmo modo, descerá. Ele não vai enviar um embaixador, não será Gabriel, não será Miguel, não será um arcanjo, não será um querubim, ele mesmo voltará pessoalmente. Segundo, como ele voltará? Ele voltará visivelmente.
Lá em Apocalipse 1,7 diz que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. O que significa isso? Até aqueles que o traspassaram. Lá em João 5, 28 e 29 diz que todos os mortos, quando ele voltar, ouviram a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que esbordoaram a cabeça de Jesus, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que zombaram de Jesus, vão ter que ressuscitar quando ele voltar, e vão ter que ver Jesus na sua glória, na sua vinda. Vai ser o evento mais público da história, não importa o fuso horário, agora é exatamente 10 horas e 6 minutos no Brasil, exatamente agora são 10 horas e 6 minutos da noite, lá no Japão, não importa se de dia, se de noite ou se à tarde, e Jesus quando disse isso, estava exatamente trabalhando a questão dos fusos horários, porque se Jesus volta de noite para nós, é volta de dia lá para a Ásia, se é volta de dia lá para a Ásia, é volta de noite para o Brasil, não importa onde a pessoa esteja, em que fuso ela esteja, todo olho o verá, vai ser o evento mais público da história. Mas em terceiro lugar, como ele voltará? Ele voltará audivelmente, porque o versículo 16 nos informa que, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, ou seja, vai ser com o maior alarido da história. Não tem um arrebatamento secreto que ninguém viu, ninguém percebeu, não, é público, é visível, é audível, não haverá caverna tão profunda, não haverá deserto tão inóspito, não haverá montanhas tão geladas, onde as pessoas estejam que não ouçam o ruído, o alarido, a publicidade desse som, quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Como Jesus voltará? Quarto lugar, ele voltará repentinamente. Diz no sermão profético de Jesus, que vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Quando está chovendo muito, está dando uma tempestade, você vê relâmpagos e você escuta trovões. Qual que acontece primeiro? O relâmpago ou o trovão? Ambos ao mesmo tempo. Você vê o relâmpago primeiro, porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Então, um relâmpago ele risca os céus num átimo de tempo. Vai ser com essa rapidez. Paulo, em 1 Coríntios 15, vai comparar como um abrir e fechar de olhos. Quantas vezes você abre e fecha os olhos por dia? Você não sabe. É automático. Aliás, Paulo vai usar uma palavra lá em 1 Coríntios 15, num momento, e a palavra momento no grego é a palavra átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo. Vai ser com esta rapidez, faiscar de uma estrela, o dardejar da cauda de um peixe, ou o abrir e fechar de olhos, que Jesus voltará. Sabe o que significa isso? Não dá para se preparar de última hora. Não dá para encher a botija de azeite na última hora. Ou você está preparado agora, ou você será pego de surpresa. Quinto lugar, como Jesus voltará? Ele voltará não só repentinamente, mas ele voltará também inesperadamente. Vai ser como um ladrão. O ladrão não manda um WhatsApp para você e diz, olha, tal dia, prepara um cafezinho, faça um pãozinho de queijo, que eu estou chegando na sua casa. Ele chega de que maneira? De que maneira? Inesperadamente. Você não está aguardando, você não está esperando, e ele chega. Sabe o que significa isso? A volta do Senhor Jesus não será um dia óbvio. Todos aqueles, irmãos, que marcaram a segunda vinda de Cristo, desculpem da expressão bem brasileira, quebraram a cara. Se frustraram. Porque a agenda não está na terra. É da economia, da soberania do Deus Pai. Então preste bem atenção nisso. O que a Bíblia diz que se o chefe de família soubesse que horas que o ladrão chegaria, ele se prepararia e não permitiria que ele entrasse. Vai ser assim.
Vai ser um dia comum. Um dia que você levanta, vai trabalhar, se levanta, vai levar filho na escola, se levanta, vai fazer uma viagem, se levanta e vai ficar em casa mesmo. Não vai ser um dia óbvio, vai ser agora, está tudo indicando que vai ser hoje. Não vai ser assim. Penúltimo lugar, como Jesus voltará? 1 Tessalonicenses 5 diz que vai ser inescapável, uma volta inescapável, vai ser como uma mulher grávida que está para dar à luz. Quando uma mulher está grávida, ela vai dar à luz. Não dá para dizer, está cancelada a gravidez. Pronto, agora não vai mais nascer nada. Não, vai nascer, é inescapável. Em outras palavras, não tem nenhuma autoridade na terra, por mais poderosa que ela seja, pode dizer, Jesus não voltará. Não, é inescapável, ele voltará sim. E ele voltará como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como o juiz de vivos e de mortos. Ele voltará para estar assentado no trono e julgar as nações. Finalmente, como ele voltará? Ele voltará vitoriosamente. Ele voltará para matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele voltará para lançar no lago do fogo o anticristo e o falso profeta. Ele voltará para jogar o diabo no lago do fogo, para ser atormentado para toda a eternidade. Ele voltará para lançar no lago do fogo o inferno e a morte. Ele voltará para lançar no lago do fogo todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Ele voltará para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele voltará para reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. É uma vinda vitoriosa. Isso é um pilar da nossa esperança. Jesus voltará. E é curioso que Paulo diz assim, preste bem atenção nisso. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo era o maior teólogo, e é ainda considerado o maior teólogo da história do cristianismo. Mas ele esperava a segunda vinda de Cristo para os seus dias. Há muitas pessoas que hoje, do alto da sua sapiência teológica, dizem, não, esquece, vai demorar mais de 500 anos ainda, vai demorar mais de 1000 anos ainda. Nenhum de nós tem essa autoridade para dizer isso. Aliás, nós deveríamos estar na ponta dos pés, na linguagem de Pedro, na segunda carta, capítulo 3, aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor, e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas se nós temos a revelação como primeiro pilar da nossa esperança, se nós temos a parousia, a segunda vinda como segundo pilar da nossa esperança, em terceiro lugar, nós temos a ressurreição como terceiro pilar da nossa esperança. Compare aí o versículo 16 na parte B, onde diz, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A grande pergunta é, primeiro em relação a quem? Porque é uma vertente teológica que diz que ressuscitarão primeiro em relação aos outros mortos não crentes, mas não é isso que Paulo está tratando, não é disso que ele está falando. Ressuscitarão primeiro em relação aos que estiverem vivos, porque segue o texto, depois nós os vivos, os que ficarmos. Então preste bem atenção aqui numa coisa importante. Quando um crente morre, estou falando crente salvo, não é crente nominal, não deveria existir desespero, porque quando um crente morre, ele já começa imediatamente, está lá em Hebreus 12, que o Espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Já imediatamente ele começa a desfrutar do céu, conscientemente, não fica dormindo, não fica num limbo, já começa a reinar com Cristo, conforme Apocalipse 20. Quando Jesus voltar, cronologicamente falando, aqueles que já estão lá com ele no céu, cujo corpo está na sepultura, dormindo, me dão nota de rodapé, abra um parênteses e eu fecho depois. Por que usa a metáfora dormindo, ou dormir no Senhor? Por que essa metáfora? Porque esse eufemismo é uma figura de linguagem para amenizar uma coisa. Em vez de você dizer assim, o cara morreu, aí você diz, ele dormiu no Senhor.
Por duas razões. Porque quem dorme está fazendo o quê? Está descansando. Você dorme porque você precisa descansar. Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Segunda razão porque usa a figura do dormir, porque quem dormiu vai acordar. Se não acordou, não dormiu, morreu. Significa o quê? Que a morte ela tem prazo de validade. Vai chegar um momento que a morte vai ser interrompida pela ressurreição. Os mortos vão ouvir a voz de Jesus e vão sair dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, dando claramente a entender que não vai ter duas ressurreições, uma de crente e outra de descrente, vai ser uma única ressurreição, de crentes e descrentes, ao mesmo tempo. Quando Jesus voltar. Bom, voltando então à ressurreição dos mortos. Ele está falando de ressurreição dos mortos, primeiro em relação aos que estiverem vivos, porque aqueles que virão com Jesus, que estão lá desde Abel, voltarão com Jesus, aquela alma que já está glorificada, que já está reinando com Cristo, e agora este corpo que acabou de ressuscitar, com características específicas, corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Aquela alma agora então entra dentro desse corpo que está glorificado. Agora sim a glorificação está plena, completa, e então estaremos para sempre com o Senhor. Os que estiverem vivos não podem subir do jeito que nós temos, um corpo mortal e corruptível. Então, 1 Coríntios 15 diz que seremos transformados e arrebatados com um corpo de glória, para estarmos para sempre com o Senhor. Mas a questão é, como é que vai ser o corpo da ressurreição? Paulo não trata aqui, mas Paulo trata desse assunto lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eu queria que você fosse rapidinho comigo para lá. 1 Coríntios 15. Por favor, olha aí. Aliás, essa é a pergunta que eu mais escuto como pastor: como é que vai ser o nosso corpo? Como é que vai ser o nosso corpo? Etc e tal. Aqui Paulo responde isso de forma muito clara. 1 Coríntios 15, a partir do verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Paulo responde, ironizando com eles: insensatos, ou insensato. Você está fazendo uma pergunta muito óbvia. E aí ele vai usar 3 figuras para mostrar para nós como será o nosso corpo. A primeira figura está no versículo 36, é a figura da semente. A segunda figura está no verso 39, é a figura da carne. A terceira figura está no verso 40, a figura dos corpos celestiais. Então vamos dar uma olhadinha nisso? O que Paulo está dizendo no versículo 36 é o seguinte: que quando um crente morre, o corpo dele é uma semente. Quando você semeia na terra uma semente de milho, de feijão, de soja, o que vai brotar dali tem a mesma natureza, mas não é a mesma coisa. Então, ele vai explicar isso melhor a partir do verso 42. Ele diz assim: semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que é isso? Esse corpo seu e meu aqui, ele nasce, cresce, envelhece e morre. Às vezes a pessoa morre no processo, né? Morre na infância, morre na juventude, morre na fase adulta. Mas ele tem um prazo de validade. Esse corpo nosso aqui fica velho, cansado, senil, caquético e morre. Esse corpo aqui tem fraquezas que vão se avolumando. Por exemplo,
Nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. Falando baixinho, as mulheres são mais espertas do que os homens. Elas driblam isso um pouco melhor com um bom cosmético. Às vezes se acorda de manhã, é um caos. Depois de um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho, a cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora que, ainda que o famoso cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dos mortos, não teria mais jeito. As mãos já estão trôpegas, os joelhos bambos, as pernas fracas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho que até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas. Os seus e os meus fugiram todos, mas a barba está aí para não deixar você escapar. Temos fraquezas emocionais. Há momentos na vida que você se desespera. E você nem consegue chorar, você só consegue gemer e dizer, meu Deus, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais. Você e eu já prometemos para Deus, com lágrimas nos olhos, meu Deus, eu não vou cometer mais esse erro. Eu não vou cometer mais esse pecado. E daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos. Temos fraquezas espirituais, somos um ser ambíguo, paradoxal, contraditório. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos praticamos. Somos fracos. Eu, quando passo pelas livrarias, e eu faço isso praticamente toda semana, procurando ver o que está saindo de novo, e vocês todos sabem que os livros mais publicados no Brasil e no mundo são livros de autoajuda. São livros que dizem assim para você, você é forte, você tem a força, você é um gigante. Basta você acordar, você é um gigante. E a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. Mas muito fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, esse corpo aqui, não adianta congelar, não adianta inventar. Não, ele vai envelhecer mesmo. Vai ficar enrugado mesmo. E quem não quiser ficar velho, é só morrer na infância também, está resolvido o assunto. Então, a semente que você joga é de um corpo corruptível. Mas o que vai brotar da sepultura na ressurreição é um corpo incorruptível. Não vai ficar velho, não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não vai ter estresse. É um corpo incorruptível. Segundo lugar, olha o que está acontecendo no verso 42. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ô irmãos, vocês que são crentes há muito tempo, os pastores aqui presentes, quantas vezes você e eu já visitamos um crente querido numa CTI de hospital, já há anos internado. Maurício está aqui, e seu vovô, irmão tão querido, Lair Boechat. Quantos anos, Maurício, você ficou 7 anos em coma. 7 anos em coma. Muitas vezes eu já visitei ovelhas e irmãos fora do círculo da igreja local, que o corpo já estava caquético, encolhido, pele e osso, desonrado pela dor, desonrado pela doença, desonrado pelos remédios tão pesados. Quando você joga aquele corpo na sepultura, ele está desonrado pela fraqueza, pela doença. Mas o que vai brotar daí é um corpo glorioso, glorioso.
E Daniel, capítulo 12, diz que vai brilhar como sol no seu fulgor. Louvado seja o Senhor. Então fique tranquilo, você vai ter um corpo perfeito. O corpo da ressurreição não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Terceiro, olha o versículo 43. Ressuscita, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Eu acho incrível, irmãos, o ciclo da vida. Nasce um bebê, pensando lá na roça. Eu fui criado na roça, então alguns aqui também, possivelmente, de igual modo. Nasce um bezerro lá no pasto, ele nasce meio tronchozinho. Daqui a pouquinho, o bichinho já está de pé, daqui a pouquinho já está mamando, daqui a pouquinho já está correndo. Nasce uma criança, é 100% dependente. Chega um ano, totalmente dependente. E aí, de repente, cresce, começa a andar, começa a correr, de repente um adolescente, vaidoso, um jovem com os músculos tonificados, daqui a pouquinho já está adulto, já está andando mais assim, mais moderadamente, daqui a pouquinho já não corre mais, daqui a pouquinho os passos já estão mais lentos, daqui a pouquinho está precisando de uma muleta, daqui a pouquinho está precisando de uma cadeira de rosa, daqui a pouquinho está precisando de uma maca, daqui a pouquinho já está, mais do que um bebê, totalmente dependente de novo. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Você quer saber como é que vai ser o nosso corpo poderoso? Olha o corpo de Jesus ressurreto. Ele entrava numa casa fechada, sem precisar abrir a porta. Ele saía lá de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 154 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Ele foi assunto aos céus com o seu corpo glorificado. Agora deixa eu fazer uma perguntinha. Onde fica o céu? A que distância o céu está da terra? O nosso universo, diz os estudiosos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que significa isso? Se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para chegar lá. Onde está o céu? Pergunto a vocês, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Se ele voltou na velocidade da luz, já está logo ali na esquina do universo ainda, depois de 2000 anos. Sabe o que significa que nós teremos um corpo poderoso? Significa que novos céus e nova terra será todo o ambiente do nosso habitat. Vou dar uma puladinha no céu, dar uma puladinha na terra. Quanto tempo um anjo gasta para vir do céu à terra? Quanto tempo? Sabe o que significa isso? Nós não estaremos como os anjos, como o corpo ressurreto de Jesus, sujeito às mesmas leis que nos governam agora. É por isso que o hino diz, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Mas vamos à segunda imagem, à segunda figura. Como é que vai ser o nosso corpo? Confira aí comigo agora o versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, a outra a carne das aves, a outra a carne dos peixes. Uai, Paulo, eu não estou te entendendo agora. Será que Paulo está dizendo aqui que também os animais, as aves e os peixes vão ressuscitar? É disso que ele está tratando? Convenhamos aqui, nós estamos vivendo uma época fascinante e ao mesmo tempo, para mim, complicada. A fase dos pets. Eu não tenho nenhum problema com quem tem pet, eu amo animais. Quem tem, diz Provérbios, tem que cuidar bem. Mas eu acho que a nossa geração está confundindo um pouquinho, está passando um pouquinho dos limites. Você acredita que tem gente que dorme com um cachorrinho na cama, debaixo do mesmo cobertor, abraçadinho? Eu estava num voo internacional há uns 3 anos, lá em Washington, vindo para o Brasil. E eu estou sentado e chega um casal muito bonito, um rapaz e uma moça, muito bonitos, com um cachorro grandão, sentado na minha frente.
Daqui a pouquinho o rapaz disse assim para a moça: fique aqui que eu vou comprar uma Coca-Cola. O lugar que vendia Coca-Cola ficava a uns 10 metros de onde estavam sentados. Quando o rapaz saiu, a moça lascou um beijo na boca do cachorro, mas daquele beijo cinematográfico. E eu fiquei olhando espantado, falei: meu Deus, mas é muito mau gosto dessa menina. Está doido, senhor? Há poucos dias uma irmã me liga, uma irmã da igreja. Falou: pastor, eu estou ligando para o senhor porque eu queria saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu fiquei meio zonzo com a pergunta, pensando em elaborar uma resposta. Antes de eu dar a resposta, ela disse assim: porque se a minha cachorrinha não for, eu também não quero ir. Falei: aí, é o problema da senhora, eu não vou entrar em briga de família não, o que é isso? Eu tenho um colega, pastor presbiteriano, calvinista, reformado, que foi fazer um casamento de uma ovelha dele, e ele não está sabendo de nada, o coitado, pego de surpresa. Na hora das alianças, sabe quem levou a aliança ao altar? A cachorrinha da família. Mas está demais, está não? Ô gente, eu sinto muito, mas informar isso, Deus criou 3 tipos de seres: os anjos, os homens e os animais, voláteis, terrestres e aquáticos. Os anjos são espírito e não têm corpo, eles não morrem. Os homens têm corpo e espírito. Morre o corpo, o espírito volta para Deus. Os animais voláteis, terrestres e aquáticos têm corpo e não têm espírito. Morreu, acabou. Jesus não foi para a cruz para redimir cachorro, peixe e papagaio. Está claro isso? Então, deixa eu ilustrar, para entender bem o que Paulo está dizendo. Um é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. O que ele está querendo dizer? Então, eu vou ilustrar para você entender o que Paulo está querendo dizer. Imagine você que numa família que vai se perpetuar, essa família tem um cachorrinho de estimação, essa família tem um papagaio de estimação, e esta família tem um peixe lá no aquário de estimação, certo? Agora imagine você que morre o cachorrinho da família. Aí a família vai lá no quintal, abre uma cova profunda e sepulta o cachorrinho. 100 anos depois, morre o papagaio. A família vai lá na mesma cova, abre a cova, o que tem lá dentro? Pó de quê? Pó de cachorro. Sepulta o papagaio na mesma cova. 100 anos depois, morre o peixe. Ela vai lá na mesma cova, abre lá, o que tem lá dentro? Pó de cachorro e pó de papagaio, pó de ave. Aí sepulta o peixinho lá dentro. 100 anos depois, morre alguém da família. Vai lá e abre a cova, o que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe. Aí sepulta a pessoa lá dentro da mesma cova. 100 anos depois, morre outra pessoa da família, vai lá e abre a cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe, pó de gente, pó de homem. E na hora que Jesus voltar, como é que vai ser? Está tudo misturado, é pó, tudo é pó, tudo é pó. Tudo é pó. Como é que vai ser então? Vai ressuscitar tudo junto? Vai ressuscitar pó de cachorro? Vai voltar a ressuscitar pó de papagaio, pó de peixe, pó de gente? Não. O que Paulo está nos ensinando, um é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne dos aves, outra a carne dos peixes, mas quando Jesus ressuscitar, só pó de gente vai ouvir a voz dele e sair do túmulo. Pastor, como é que fica esse negócio de cremar? Vai comprometer a ressurreição? Eu pergunto a vocês, o que aconteceu nas Torres Gêmeas do dia 11 de setembro de 2001? 3.000 graus centígrados, viraram pó.
O que acontece quando uma pessoa é comida por um monstro marinho que vai soltando partículas do corpo dele para milhares de quilômetros mar adentro? Quando Jesus voltar, todos vão ouvir a sua voz. Não importa se apenas uma partícula de pó, o Senhor que criou o universo sem matéria pré-existente é poderoso para ressuscitar o seu corpo de maneira incorruptível, imortal, poderosa, gloriosa, espiritual e celestial. Mas deixa eu terminar. A última figura que Paulo usa, está aí no versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que Paulo está querendo ensinar com aqui? Eu creio, pastor, que ele está falando aqui daquilo que nós chamamos de galardão. Todos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também é a ressurreição dos mortos. Está lá em Daniel 12, que quem a muitos conduzir à justiça brilharão como o sol no seu fulgor. Eu acho aqui para nós que tem alguns crentes que vão chegar no céu meio lusco-fusco. Está escrito lá em 1 Coríntios 3, versículos 11 a 15, que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E eu, como prudente construtor, edifiquei sobre o fundamento. Agora, quando se edifica sobre o fundamento, você tem que escolher o material. Tem gente que escolhe material nobre, como ouro, prata e pedras preciosas. Outro vai construir com material perecível, como madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se a obra de cada um provada pelo fogo permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém que construiu sobre o fundamento com material perecível e vai ser consumido pelo fogo, esse vai ser salvo, como que através do fogo, mas não receberá galardão. Tem crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça. Com cheiro de fumaça. Preste atenção nisso. A salvação é de graça, mas o galardão é recebido pelas obras. Você não foi salvo para cruzar os braços e aguardar Jesus voltar. Você foi salvo para servir, para ser um canal de bênção, para ser um embaixador das boas novas, para ser um ministro da reconciliação, para levar a esperança da salvação para outras pessoas. Voltando para Tessalonicenses para encerrar, eu só queria chamar a sua atenção, que depois então da ressurreição, está escrito, eu fecho aqui agora, o que vai acontecer? E depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, revelação, parousia, ressurreição, reunião, e ele termina dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Ele começa com uma igreja triste, sem esperança, por não conhecer a verdade, e ele termina com consolo, dizendo, agora vocês que foram instruídos na verdade, sejam agentes de consolo para as outras pessoas. Meus irmãos, consolo não é uma coisa que vem de dentro, não é autoajuda. Consolo é aquilo que emana de cima, que emana das Escrituras, que procede da verdade de Deus. Se nós cremos nisso, então não temos motivo para ficar desesperados. Nós temos motivo para sermos consolados e nos tornarmos em consoladores para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.